Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Bom, gente, o episódio de hoje foi muito pedido por vocês, porque a gente já falou desse livro que mudou a nossa maternidade. Na verdade, acho que mudou a nossa vida, porque não é só pra mães, tá? Né? Não é só pra mãe. Eu acho que é um livro pra gente mesmo, tipo uma educação do adulto, sabe? Você não Eu acho concorda? também. Aliás, o que a gente vai falar hoje, eu acho que vale muito, assim, pra qualquer situação. E pra relacionamentos entre humanos. Exato. Não importa se seja com seu filho ou marido, que às vezes a gente tem que tratar como crianças também. Exato. Enfim, mas esse livro, A Arte Perdida de Educar, da McKillian... Meu Deus, como fala o nome dela? Nossa, McLean Duclef. Uhum. E é muito legal. Gente, esse livro a gente já indicou várias vezes aqui no podcast. E a gente já fez um episódio sobre o primeiro capítulo, né? Que fala muito sobre autonomia, autonomia. Que bombou muito esse episódio. E muita gente pediu pra gente falar do segundo capítulo, né? Que também é muito legal. Que é muito legal. E, bom, então pra quem perdeu aí o primeiro episódio, a McLean. Sei lá, inventei, tá? Ela é americana. Ela tem uma filha de 4, né? Na época ela estava escrevendo o livro, ela tinha uma filha, acho que de 3 anos, né? Então aí no auge dos Terrible 2, 3. E ela é jornalista. E ela foi fazer um trabalho muito legal, que ela foi em lugares remotos do mundo, em que as comunidades são de caçadores... Coletores, né? Então, assim, eles caçam para sobreviver. E eles vivem, né? A cultura deles é muito forte, desses povos que ela foi, né? Passar um tempo ali. É uma cultura muito forte, aquele tipo de ensinamento que passa de mãe para filho. Sim, e que não foi tão contaminado. Por que ela foi nesses lugares tão inóspitos? Porque é um lugar que não foi tão contaminado ainda pela cultura ocidental e esse mundo globalizado que a gente vive. Sim. Então, são lugares que têm aquela cultura ancestral muito forte. Então, a maneira que eles criam os filhos deles é a maneira que os avós, bisavós e tudo mais criavam. E antes, né, dela ter filhos, ela ia nesses lugares e percebia que as crianças eram muito tranquilas, cooperativas, não faziam birras. E depois que ela teve a filha, ela falou, gente, como assim? Eu tenho que voltar lá para entender o que eles estão fazendo. E esse livro é resultado disso e é muito interessante e muito legal. Muito legal. E assim, não é que essas comunidades vivem numa bolha, né? Então, assim, as pessoas, por exemplo, ela conta ali, as pessoas têm celular, tem TV. Então, assim, não é também uma coisa, não, é isolado do mundo, por isso que eles conseguem. Não, sabe? Claro que não é essa contaminação mesmo do mundo ocidental tão forte, mas eles são, assim... É que eu acho que eles dão mais valor pra cultura, pra essa ancestralidade. Essa questão de passar mesmo de vó a avó, o que a avó fazia. Que é o contrário do que a gente tá vivendo hoje. Exato. Porque, tipo assim, né, a gente tá vivendo uma era que assim, nossa, o que sua mãe, que sua sogra fala, a gente fala, nossa, eles não sabem de nada. Eu que sei. Eu não quero pitacos e seguimos. E nessas culturas não, né? Elas realmente escutam os mais velhos, enfim, tem muitos ensinamentos super legais que a gente acredita que realmente faz diferença. Na verdade, é a maneira como as crianças eram criadas durante a maioria do tempo, a maior parte do tempo, antes do mundo moderno de hoje em dia, não é? É uma coisa assim, como aconteceu durante a maior parte do mundo. Sim. Né? E na verdade, a gente até comentou sobre isso no episódio que a gente fez, né, sobre o primeiro capítulo, que na verdade, a forma que nós estamos exercendo a maternidade hoje é muito nova. É isso que eu quis dizer. Né? É algo muito novo. E isso aqui que eles faziam é algo que foi ali já, que deu certo, né? Durante muito tempo. E assim, do nada isso mudou. E a gente tá aí exercendo um tipo de maternidade, né? De parentalidade, que está tendo vários problemas, né? A gente tá vendo aí, então... E o maior problema para as crianças, mas também para os pais, que a gente tá exausto, as crianças estão cada vez fazendo mais birras. É. E tem algo tipo que assim, não tá nada dando tá certo. resolvendo. Tipo, nada tá resolvendo, entendeu? Então vamos ver o que esses povos estão... que tem tanta sabedoria, né, tem a nos ensinar.
Então, no segundo capítulo do livro, ela foi na aldeia ártica de Kugaruk, tá? E onde vive o povo Inuit. E é muito legal que, nos anos 60, uma então estudante de Harvard, Diane Briggs, inclusive ela escreveu um livro sobre essa experiência que ela teve. Ela passou, acho que 17 meses, tá? E é um lugar, assim, super inóspito. Assim, é perto do Ártico mesmo, né? É perto da Groenlândia ali, sabe? É assim, no extremo norte do Canadá. Muito frio. Muito frio. Ela chegou ali no verão. E ela foi exatamente para ver como esse povo vivia ali. E assim, ela fez um estudo que foi muito legal, que assim, transformou a forma que a psicologia ocidental entende as emoções. Inclusive, a gente quer muito ler esse livro, que chama Never in Anger, que é Nunca com Raiva. Uhum. Que ela mostra como esse povo, né, ela viveu numa casa minúscula. É um iglu. Iglu, minúsculo, com uma criança, que acho que eram duas crianças. E a mãe ainda teve um bebê no meio. Pequenas, sabe, recém-nascido, com uma estranha adolescente de Harvard, morando lá junto, do nada. E mesmo assim, era uma família no auge da plenitude. Uhum. Ela, inclusive, fala, muito legal, que a mãe dela deu à luz uma noite e ela não escutou. Ela acordou de manhã e falou assim, ela escutou tipo assim, um chorinho assim, ela falou, gente, que tem um cachorro aqui querendo entrar, como assim? A mãe tinha dado à luz, ela não fez um som. Nossa, assim, imagina pensa no auge da plenitude dessas pessoas, tá? Enfim, e assim, esse povo, ele desenvolveu, assim, tecnologias para sobreviver a esse clima, que é, assim, algo realmente surreal, assim. Aqueles cachorros que puxam trenó, eles desenvolveram vestes pro frio. Pro frio, porque assim, é tipo menos 50 graus, assim, sei lá. Muito, muito frio mesmo. Assim, qualquer pessoa, assim, a gente lá já era, entendeu? Quando ela morou lá, né, nos anos 60, as famílias viviam da mesma maneira do que há séculos atrás. Então, eles continuavam com esse mesmo modo de viver do que, né, muitos séculos atrás. Então, a nossa amiga, muito corajosa, a Miquelin, ela e a filha dela ter essa mesma experiência, então viver também com uma família. Eu achei que foi muito ousada, gente, muito né? Legal, e muito legal. E ela queria entender, e é super, super interessante, né, Nana? Muito interessante. E assim, a primeira coisa que ela notou lá né, o que a gente já falou um pouco, que as pessoas são muito calmas. Né? Então, assim, ela via um estado, assim, de calma no ar. E que parecia que, assim... Porque, assim, gente, as nossas emoções, é claro, elas são contagiosas, né? Então, assim, quando você tá num lugar em que as pessoas são calmas, que as pessoas não ficam falando sem parar, que os filhos são calmos, que as crianças não fazem birra. E ela até fala, assim, que todo lugar que ela ia era muita criança. Tinha criança em todo lugar. Então, não era que era todo mundo calmo, mas não tinha criança. Não, era muita criança. Mas todo mundo era muito calmo. Não tinha birra, não tinha choro excessivo. Eram crianças brincando ali e se acertando, sabe? E aquela coisa da mãe ficar em cima, do pai ficar em cima. Não existia isso. O que eu percebo, que lendo esse livro, né, e eu percebo que eu acho que a gente faz errado, é que tem muito a ver que a gente vive na sociedade da performance. Aqui, né? Então a gente tem que performar o tempo inteiro. Então a gente meio que tem que mostrar pros outros que a gente tá sendo uma boa mãe, um bom pai. Eu percebi isso que eu fui viajar agora, final de semana passado, enfim, algum tempo atrás. Só com as crianças e o Beto. E a gente foi em restaurantes e tudo mais. E às vezes, né, por exemplo, a gente sentava numa mesa pra comer. Sem tela, sem nada. Às vezes demora pra vir a comida. Às vezes a criança ela tem uma energia, dependendo da criança. Tem crianças que são mais calmas, tem crianças que são mais agitadas. Dependendo da criança, ela não vai conseguir ficar sentada, por exemplo, lendo um livro. Ela precisa talvez sair um pouco ali, dar uma corridinha e voltar. E às vezes faz alguma coisa, por exemplo, ela pega um macarrão com a mão, faz alguma coisa que não tá completamente certo. Como você tá num ambiente com outras pessoas, eu sentia que às vezes, principalmente o Beto, tinha uma necessidade de performar. Tipo assim, eu estou sendo um bom pai. Então, não pode fazer isso, não faça aquilo, não. Sabe assim, você tem que performar, que a gente é uma sociedade da performance. Então eu sinto que o que às vezes a gente fala muito...
Ainda mais quando a gente tá em público, porque essa necessidade de performar para mostrar para os outros que a gente tá cuidando sim, que nós somos bons pais sim. Só que isso muitas vezes não funciona e tem um efeito contrário. Sim. Você não concorda que às vezes quando você tá, tipo, num lugar com outras pessoas, às vezes você tem que ir lá e dar uma bronca, fazer alguma coisa assim, com medo do julgamento alheio? Concordo. Teve até uma situação que aconteceu comigo. Eu e o Lipe, a gente tava voltando de viagem com o Máximo, só nós dois e o Máximo. E acho que a gente estava aqui no aeroporto de Londrina, tá? Que a gente estava, né, esperando a mala. Sim. E é um aeroporto pequeno, assim. E daí o Máximo já estava por aqui, gente. A gente estava vindo de um voo internacional, chegando em São Paulo, depois chega em Londrina, daí tem que pegar a mala. Então, assim, tava, sabe? Ele já tava, assim, num nível de cansaço, enfim. Só que daí ele tava super animado, correndo pra olhar as malas vindo. Sabe, na esteira? Tipo, ele tava correndo de um lado pro outro, assim. Daí eu ouvi uma mulher falando assim, cadê a mãe, os pais dessa criança? Gente, eu tava deixando, porque assim, ele tava insuportável. Tipo assim, ele tava insuportável. Finalmente focou ali numa coisa. Não tava fazendo mal pra ninguém, porque assim, não tava, né? As pessoas, tipo, estavam pegando a mala normal. Gente, não tava, enfim, não tava atrapalhando ninguém. Não tava colocando em risco ele mesmo ou outras pessoas. Enfim, claro que se tivesse, eu teria falado. Mas eu tava tipo assim, ai, deixa ele. O Lipe, ai, deixa ele. Deixa ele. Eu, assim, deixa ele correr, sabe? Gente, ele tinha ele não tinha nem 3 anos. E eu acho que isso tem 2 pontos que a gente pode... Que assim, só pelo que a gente começou a falar do livro, a gente já entende. Que é uma sociedade que eu acho que é muito mais bacana com as crianças. E eu sempre falo isso, que eu acho absurdo, tanto que a nossa sociedade está segregando as crianças. Nossa, muito. Que assim, né, eles querem crianças de um lado, adultos de outro, tanto que eu sou o maior hater de, sei lá, tudo tem que ter espaço kids, parquinho, porque daí as pessoas não sabem mais conviver com crianças que não sejam crianças robotizadas em telas, entendeu? Daí uma criança corre um pouquinho, já, nossa, é uma super mal educada. E eu não acho que falta de educação tem a ver com isso. Eu acho que eles entendem muito mais a fisiologia e a necessidade das crianças. Eu acho que eles reprimem menos a energia das crianças, porque a gente sabe que a grande maioria das crianças tem essa necessidade de movimento, de energia. Sim, o Máximo, por exemplo, é uma criança muito no movimento, você sabe. Então você imagina, eu ia falar, Máximo, espera aqui do meu lado, parado, enquanto esperar a nossa mala. Assim, gente, ele é uma criança de, entendeu? Não tinha nem 3 anos. Como que ele ia entender isso? Ele não tem maturidade pra entender. Não, mamãe, eu quero correr, tá muito legal isso aqui. E assim, a pessoa, cadê os pais dessa criança? E o que eu sinto é isso, é que a nossa sociedade, você entendeu? Isso que acontece. A nossa sociedade não tá aceitando as crianças. E daí a gente acaba tendo, né? Os pais acabam tendo que reprimir pra mostrar serviço. E acaba que a criança fica mais irritada ainda e fazendo mais birra ainda. Imagina se eu fosse reprimir ali naquele momento. E que as pessoas estão confundindo, porque assim, eu concordo que tem muita criança mal educada, tem muita criança sem limite. A gente é zero do tipo assim, não, temos que passar a mão na cabeça. Não é a nossa vibe, não é isso que a gente vai mostrar aqui, não é isso que eles fazem. Não. Que é muito fácil de confundir esse tipo de educação com uma educação permissiva. Não é a questão. Só que a gente não pode esquecer que as crianças são crianças também. E que não conseguem ficar parados, tipo, estáticos durante horas, entendeu? Eu acho que a gente tá esquecendo isso. Com certeza. E outra coisa também que ela fala é que nunca há urgência nas reações dos pais. Eles nunca agem para reprimir a energia da criança, os movimentos da criança e não fazem exigências em voz alta. Então, assim, eles não reprimem isso, porque é da criança, gente. O movimento é da criança. Sim. Né? Então, assim, e ela fala ali, ela até dá umas dicas. E se a criança não tá se colocando em perigo, não tá colocando em perigo outras pessoas, né? Tudo bem, eles deixam e não falam nada, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, de se pensar. Exatamente. Eu acho que fica mais leve. Eu acho que fica mais leve pra gente também. Imagina se naquela hora eu tava já, assim, com energia super baixa, super cansada. Imagina naquela hora eu ter que brigar, falar pra ele ficar quieto do meu lado. E eu acho que a gente faz muito isso pra mostrar serviço, entendeu? É isso que eu acho. Que às vezes a gente fica, por exemplo, uma criança num estado de estresse, alguma coisa assim.
Daí você quer mostrar serviço, daí você faz, daí você vai falar mais alto, daí a energia sobe. E a criança, ela não tem o cérebro desenvolvido pra entender aquilo naquele momento. Sim. Então não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça, vai falar que tá certo, nem nada disso. Mas, às vezes, você inflamar ali pra mostrar serviço muitas vezes pros outros, mostra uma imaturidade emocional sua também. Com certeza. Entendeu? E eu acho que eles têm essa maturidade emocional do tipo assim, eu acho que o choro da criança, pra nós, ocidentais, às vezes incomoda mais do que pra eles. A gente tem esse incômodo maior. E eu acho que isso é um pouco de maturidade, porque eu percebo assim, não sei se você percebe isso, da diferença do primeiro filho pro segundo filho, mas eu lembro que o Mateus, o choro dele era muito mais insuportável pra mim. Muito do mais. que da Serena. Muito mais. E daí até ficava pensando assim, eu falei, no começo eu até tava me sentindo culpada. Eu falei, nossa, mãe, por que do Mateus? E agora, tipo, a Serena, eu não fico tão nervosa mais. Mas eu acho que foi uma maturidade emocional mesmo, de você entender que aquilo, às vezes, é uma resposta natural da criança. E daí Faz parte. Daí parece que o começo do choro do Mateus era uma coisa assim que eu tinha que toda... E assim, minha energia ficava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Essa ansiedade. Nossa, tipo, eu lembro muito, assim. Né? Eu tava em casa, ele dava um... eu já saía correndo. Meu Deus. Tipo assim, eu saía no meio do banho, sabe? A Benedetta é assim. E ela não é muito mais calma? Muito mais. Então, muito mais. porque a gente passa essa ansiedade, tipo, meu Deus, e você querer consertar. Eu acho que a nossa sociedade tem mania de querer consertar tudo. A gente acha que a gente dá um jeito pra tudo. Então a gente acha que vai consertar a criança, que ela vai conseguir ela parar de chorar. E eu acho que, pelo que eu percebi do livro, eles entendem que muitas coisas não estão no nosso alcance do adulto. E assim, você tem que simplesmente esperar passar e acolher de uma certa forma, né? Eu acho que isso que traz essa calma deles. E ela fala, então assim, o que ela observa no geral? Então que as pessoas são muito calmas e que as pessoas têm a função executiva muito bem desenvolvida, inclusive as crianças. Então o que é essa função executiva? É a habilidade de agir de forma ponderada ao invés de uma forma impulsiva. Então, os adultos têm isso muito forte. Eles sabem muito controlar a raiva. Que é uma coisa, para nós, ocidentais, principalmente, muito difícil. Né? É muito difícil pra gente. E muitas vezes, naquele momento que seu filho tá ali fazendo a birra no chão e tal, você não consegue se controlar. Você fica com raiva, você grita. E isso acaba passando pra criança. O que eles acham, né? Que quando você grita com a criança, você tá ensinando a criança a gritar de volta com você. Pura e simplesmente. E na verdade, o que eles veem isso, né? Eles veem isso como imaturidade emocional. Então, eles falam, né? Que se você grita, você tá se colocando na idade da criança. E você, tipo, é um adulto. Então, né? Então, eles acham isso péssimo. É considerado algo assim, nossa, você tá infantil. Você tá se tornando uma criança de novo. Você tem maturidade já cerebral pra conseguir manter a calma e ensinar seu filho como se controlar ali naquele momento. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, que daí as pessoas podem estar falando, tá, mas isso daí tá parecendo a educação positiva, que enfim, eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, às vezes na internet as coisas vão se perdendo. Sim. Eu acho que tudo, né, a gente não tá aqui pra criticar a educação positiva, não é isso, mas eu também não concordo 100% com muitas coisas. Mas eu acho que a diferença aí é porque eles falam um pouco. Então, qual que é uma questão minha com a educação positiva ensinada da internet, tá? Eu não tenho uma conexão maior com ela. Mas o que eu vejo na internet é muito... Por exemplo, a criança tá tendo uma birra e tudo mais, é muito... Você tem que, né, conversar com ela, validar os sentimentos e conversar e tudo mais. E essa validação. Eles são muito mais da arte do ignorar. Então, assim, às vezes eles acham que essa birra, você não tem que... Assim, a criança tem 2, 3 anos. Ela, naquela hora, ela não consegue entender nada do que você tá falando. Que você tá gastando saliva ali à toa. E, às vezes, aquilo vai até deixar a criança mais estressada. Porque pensa você, quando você tá num auge, assim, do descontrole emocional. Se alguém começa, nossa, então, mas eu entendo o que você tá passando. Às vezes, você vai piorar. Porque você tem que esperar passar aquele momento. Então, eu acho que eles são muito mais do silêncio do que das palavras. Eu acho que a gente tá falando demais com as crianças. Eu acho que assim, o que ela nota no geral é que assim, use o mínimo de palavras possíveis naquele momento, sabe? De birra, né? De birra. E eu acho que na questão da educação positiva também. Eu também não tenho um conhecimento profundo sobre educação positiva, mas assim, pelo que eu entendo ali,
que eu já li, né, no Instagram super profundamente, é que realmente tem essa coisa muito de validar. E de você conversar muito com a criança, sabe? De você, né, se colocar ali na altura dela e tentar conversar e tudo mais. Mas assim, eu acho que muitas vezes, primeiro que isso, eu acho que não ajuda muito a criança a lidar com as frustrações, talvez. Assim, na minha opinião, tá? Não ajuda muito a criança a lidar com as frustrações. E a educação positiva não ensina como você ficar calmo. É isso que eles falam. Os inuites, eles têm essa abordagem. Porque assim, o principal na hora da birra da criança é o pai tá calmo. O pai estar calmo, a mãe estar calma. Passar isso pra criança. Porque eu acho que às vezes, qual que é o problema da educação positiva? Na tese é super legal, mas na realidade é isso, que a gente não tem essa calma inuit, ninguém ensina pra gente, então a gente às vezes tem que passar uma calma pra criança que a gente não tá. E a criança sente. Né? As crianças são muito sensoriais, é isso que tá falando aqui. Que elas sentem tudo que o ambiente tá emanando ali, que principalmente a mãe e o pai estão emanando. Então, às vezes, essa pressão de você performar, ainda mais em meios públicos, né? Isso de você ser um bom pai, de você acolher e tal, vira uma performance que acaba sendo mais estressante pra mãe e pro pai, que acaba piorando a situação ali, porque você não consegue ser realmente gentil e positivo porque você tá sendo fake, entendeu? Exato. Não, e assim, eu acho que, principalmente, a gente, né, já falou aqui, mas assim, os recém-nascidos, por exemplo, eu acredito muito que eles sentem o que a gente sente, entendeu? Se a gente tá estressada, eles ficam… E tem até no episódio sobre mães cansadas que a gente fez, que a gente comenta sobre algumas pesquisas, né? Então, assim, as mães que, por exemplo, têm ansiedade, os filhos são mais propensos a terem também alguma questão de saúde mental, porque é muito isso. As crianças modelam muito o nosso comportamento e o que a gente tá sentindo. Então, assim, eu acho que faz super sentido. Uma mãe, um pai que grita muito, que quer muito discutir com o filho vai acabar aprendendo isso, de uma forma ou de outra, né? E eu acho que não é isso que ninguém quer. Ninguém quer discutir com uma criança de 2, 3 anos, gente. Assim, nunca tente fazer isso, sabe? Não. Então, é isso que ela percebeu, assim. Que naquele momento de birra e tudo mais, eles conseguem se manter a calma. Então, assim, como fazer isso? Como fazer isso? Então, ela dá ali algumas dicas, sabe? Que ela começou a perceber. Inclusive, a gente leu esse livro antes do Terrible 2. E a gente fala que esse livro realmente mudou a nossa maternidade em todos os aspectos. A gente usa várias coisas. Não é sempre que dá certo, porque a gente não é uma inuit. Não. Mas acho que algumas coisas dão muito, muito certo, né, Nana? Muito, muito certo. Então, assim, primeiro que… então, algumas dicas. Não falar nada durante a birra. Ou se falar, que seja com calma. Sabe? E daí ela dá ali algumas… Então, assim, vai respirar fundo, tentar pensar em outra coisa. Gente, eu acho que o principal é a gente aprender a se autorregular, sabe? E a lidar com aquele momento. E assim, eu acho que uma coisa que me ajuda muito é realmente essa questão de você pensar que a criança é totalmente imatura. Sim. Entendeu? Que é uma criança, que a criança não tem o cérebro, o córtex pré-frontal dela é totalmente imaturo. Sim. Totalmente. Imagina, estudos falam que o córtex pré-frontal só termina ali de seu amadurecimento perto dos 30 anos. Então, assim, você imagina uma criança de 2, 3 anos, ela não tem habilidade nenhuma pra se controlar, pra autocontrole, ela é impulsiva mesmo. E pensar nisso ali na hora. Tipo, calma, esse não é meu filho. Sabe? Ele tá passando ali por alguma coisa. E eu acho que assim, por exemplo, a minha dificuldade maior. Por exemplo, quando eu tô aqui em casa, até eu e a Nana, né, que a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, eles fazem muita birra. E daí, muitas vezes, eles estão fazendo birra, eu, pelo menos, como o Matheus tem esse negócio de, às vezes, prende o ar, nanana, eu sempre coloco ele, se ele tá, tipo, deitado no chão fazendo birra, vejo se o lugar não tem perigo de acidente. Você tem essa também. Além de tudo. Não, e ultimamente… Mas eu faço isso, você pode perceber. Daí eu deixo ele tendo a birra e eu e a Mariana fica, tipo, conversando naturalmente. Gente, eu pratico muito a arte de ignorar. Muito. Assim, eu pratico muito, sempre pratiquei. E depois desse livro, então, eu falei, nossa, os inuites estão super de acordo com… E o que as pessoas podem achar, o que eu acho que as pessoas confundem?
Você tá ignorando ali aquela birra, não quer dizer que você tá concordando com ela. Exato. Nem que você tá passando a mão na cabeça, nem que você não sabe educar. É diferente. Por exemplo, né, eles estão numa birra porque eles querem, sei lá, comer chocolate, não é pra comer chocolate. Se você pegar o chocolate e der pra criança, a criança para a birra na hora. Então é muito fácil acabar com a birra. Então é muito mais difícil você ignorar. Entendeu? Sim. É muito mais difícil você aguentar, porque pra nós adultos é muito difícil você aguentar ali 1 minuto, às vezes, ou mais, aquela criança se debatendo, gritando, que quanto mais velhos eles ficam, pior, né? Não, às vezes eu até falo assim, quando eu sei que o Márcio vai fazer uma birra, que ele quer alguma coisa, eu falo não. Eu falo assim, todo mundo tá ali, eu falo, gente, é o seguinte, ele vai… Eu também já falo, aviso, pode deixar. ó, pode deixar, ele vai ficar ali, vai berrar, todo mundo aguenta, por favor. Sim. Assim, simples. E ultimamente eu tô até, inclusive, lidando com a minha vida normalmente. Tipo, ele tá ali fazendo a birra e eu tô, tipo assim, sei lá, lendo alguma coisa, eu tô almoçando, eu tô conversando com o Lipe, eu tô tal. Entendeu? Só que assim, eu acho que também é uma coisa que você tem que fazer toda vez, entendeu? Se você for fazer, eu acho que você tem que ser consistente. Então, Sim. quaisquer método, né? Pode ser isso, pode ser alguma outra coisa, educação positiva, enfim. Eu acho que tem que ser aquela coisa que você sempre faz. Sim. Entendeu? Então não adianta, tipo assim, um dia você faz isso, outro dia você deixa. Não, você fala não, é não. E assim, pra mim, eu sempre fui assim, não é não. Sim. Não é não e sou firme, sabe? Só que é isso, é muito mais difícil você aguentar. Por exemplo, esses dias até respondi uma caixinha no Instagram que você sabe que o Matheus até hoje dá maior trabalho na cadeirinha do carro. Sim. Melhorou muito, gente. Era uma coisa muito, muito difícil pra mim mesmo, porque é isso. O choro dele mexia muito comigo, né? Principalmente no começo, quando ele era menorzinho. Gente, a gente foi. Isso não é uma coisa também. Isso é uma coisa da mãe, né? Sim. Hormonal. Então, assim, a gente foi. Todos os hormônios e tal são pra gente ter esse incômodo com o choro mesmo, né? Mas assim, era uma coisa extremamente difícil pra mim. Era uma coisa que, por exemplo, o Matheus tem essa coisa que ele faz muita birra e daí ele prende o ar e desmaia. Gente, eu dou risada, mas assim, no começo era um caos. Ninguém nem queria ficar com o Matheus. Minha mãe não gostava de ficar com ele, sozinha. Minha mãe ficava apavorada. Todo mundo ficava apavorado. E eu, tipo, primeiro filho, imagina, né? E eu tinha muito medo dele fazer isso quando eu estava dirigindo, que ele fez uma vez, quase bati o carro. Então, eu realmente não consegui lidar com isso. Então, muitas vezes, eu, tipo, tinha que alguém dirigindo junto comigo e eu com ele no colo, assim, sabe? Eu eduquei mal no começo, gente. Eu errei, eu não tolerava esse desconforto que era mais meu do que dele. Hoje em dia, daí perguntaram, Luísa, como que você faz? O que você fez? Porque daí mandavam 1000 técnicas pra mim. Era música de tal, era da comida. Gente, eu tentei de tudo. Música X, música Y, comida, tudo que vocês podem imaginar, eu tentei, entendeu? E eu tentei também dar pra ele assistir um desenho, foi a única coisa que funcionou, porque aquilo é droga, não é possível, porque realmente funciona. Entendeu? Só que eu não sou a favor de tela, sabe? E de repente eu falei assim, olha, agora eu tô mais, assim, tô mais madura como mãe, mais segura, e eu não tô nem aí, ele vai sair chorando. Esses dias saiu da mamãe chorando, até a mamãe ficou assustada. Porque, assim, foi uma cena, gente, de filme de terror. De terror. Eu saí no domingo à noite com os dois, com as 2 crianças. A Serena dá uma choradinha, assim, mas é que ela viu o Matheus chorando, daí ela quer chorar também, mas enfim. E o Matheus se debatendo. Assim, tipo, o exorcismo de Emily Rose. Não, como eles fazem aquilo, gente? Não. Posso falar? A pior coisa é a criança fazendo isso no carro. No carro. E minha mãe… E tipo, o Matheus… ele pesa, sei lá, mais de 15 quilos. Ele é um troncudinho, sabe? Minha mãe, Luísa… Deu, mãe… Não tem problema. Daí ela, não… Minha mãe, ai, não, eu vou com você. Eu vou com ele no colo. Deu, não vai. Ele vai assim mesmo. Daí eu coloquei o cinto, tipo, Emily Rose lá. O pessoal passava e eu, tipo, tá tudo bem. Daí eu fui escutando uma música no carro e ele foi berrando. Ainda bem que é, tipo, 5 minutos da minha casa, tá? Mas ele foi berrando, um absurdo. E eu fui escutando uma música e fingindo que nada estava acontecendo. Eu utilizei a técnica Inuit de, tipo assim, juro, eu coloquei uma música da Sabrina Carpenter. Que ele foi, e assim, ele não arredou o pé. Gente, ele chorou até chegar, tá? Até eu tirar ele da cadeirinha. Assim, é o que tem que ser feito às vezes, entendeu? Então, às vezes, assim, não tem. Eu acho que muitas vezes a gente quer consertar, é isso. Quando eu falava que ele tinha o problema da cadeirinha, todo mundo, nossa, faz aquilo, essa técnica, aquela técnica, lê esse livro, aquele livro. A gente técnica quer aquela resposta infalível
pra que tudo, vai consertar. que vai consertar a criança. Mas às vezes a gente tem que simplesmente fazer o que deve ser feito e ignorar, entendeu? Porque, né, ele tá chorando tudo, mas não vai ser ruim pra ele, vai ser bom, porque eu tô fazendo uma coisa que é pra segurança dele no final. Então, assim, acho que é muito um fortalecimento nosso. Eu acho que muito mais a gente nesse momento do que ele. E daí eu sou muito a favor, assim, de conversar depois. Então, assim, depois acalmou. Calmou, relaxou. Ó, Matheus. Eu também. Eu fiz isso, né? Eu sei que você não gostou e tudo mais. Mas assim, é o que deve ser feito e você tem que ir na cadeirinha. É a regra aqui de casa. Mudou, porque antes não era. Mudou agora, do nada. Mas agora, sabe, você pode voltar atrás, gente. Mas é a regra aqui de casa e tem que ser feito. Mesmo uma coisa, uma briga, uma birra, quando. Eu acho que assim, às vezes. O educar bem não é você educar na hora, você não precisa ser imediatista. Às vezes você pode ignorar e depois, num momento, acalmou e tudo, olha, aquilo não foi legal, tal. Conversar depois, que daí a criança consegue entender, né, Nana? Sim, sim. E eles falam também de uma técnica que pode ser um pouco controversa, mas assim, se você sente que você tá começando a ficar com raiva, você se afastar. Da criança, né? Da criança. Então, assim, não ficar perto. A criança tá lá se debatendo, você, tipo, simplesmente sai. Vai para outro cômodo, dá uma respirada, daí você volta. Ou às vezes chama outra pessoa. Quando eu ficava muito nervosa desse negócio do Matheus desmaiar, e eu acho que ele sentia, e daí ele, tipo, tinha mais episódios, eu sempre chamava o Beto, que ficava mais calmo. Eu, tipo, falava, Beto, com você. Pronto, eu vou embora. Eu vou embora. Entendeu? Mas você pode perceber que nesse tipo de educação, o foco é muito mais no adulto do que na criança. É muito mais como você tá do que o que você vai fazer com a criança. Sim, né? Com certeza, muito mais. É muito mais um fortalecimento interno do que alguma coisa, alguma técnica, alguma fala maravilhosa que você vai ter com a criança. E a gente ter... Porque assim, nós somos capazes disso. Nós E somos eles muito não. capazes. Porque a nossa função executiva é muito melhor do que de uma criança, né? Sim. É muito mais amadurecida. Nós somos mais amadurecidos emocionalmente. Então, na verdade, a gente é capaz de se acalmar naquela hora. Então, assim, não é... Agora, a criança, daí já é um poupouco mais difícil, né? Eu acho que, assim, daí você tem que esperar... Eu sempre faço isso. Eu espero o tempo dela. Tipo, eu espero o tempo do máximo. Eu vou... Continuo fazendo minhas coisas e tal. Deixo ali... Ai, gente, mas porque naquela hora ali também, não adianta você ficar falando, é o que você falou, eu acho que só piora. Todas as minhas experiências, assim, que eu tive de tentar falar ali na hora, foram por água abaixo, sabe? A criança fica cada vez maior, daí você tenta pegar no colo, e a criança se debatendo, né? É aquele caos. Nossa, assim, a Serena tá com essa mania. A Serena, ela é bem colérica e ela não tá com 2 anos, mas ela já vive o Terrible Two já faz um tempo. E a Serena tá com uma mania de, tipo, puxar meu cabelo. Ela é aquela criança que faz você passar vergonha. Então, o que eu falo pra ela? E ela é pequena, né? Então, eu pego ela no colo. Tipo, eu tô com ela no colo, ela tá isso. Eu falo, Serena, a mamãe vai deixar você no chão, hoje mesmo. Peguei e deixei ela no tapete ali. Mas eu não vou ficar com você no colo enquanto você tá machucando a mamãe. Então... Deixei ela no chão, ela ficou se debatendo e ela ficou chocada. Mas assim, quer dizer, você coloca o seu limite. E eu que sou adulta. Então, eu que tenho que colocar o limite. Porque às vezes ela não consegue. Então, já que ela não dá... Tipo, para de bater, Serena, vai, Nana. Você entendeu? Daí tá uma briga ali que não vai dar certo. Então, às vezes, eu tenho que efetivamente colocar o limite. Então, ela não parou de me bater, eu coloco ela no chão. Ela tem um momento dela, bate no chão e tudo mais. E depois conversa. Ó, você viu o que a mamãe teve que fazer? Porque não pode bater na mamãe e tudo mais. Mas, gente, vocês querem saber o que vai fazer vocês passarem por esses momentos de birra muito melhores? Antes das dicas da Micheline, a gente vai dar as nossas dicas, né, Nana? Nossas, e a dica principal, usar Looks Insider. Gente, vamos falar. Ó, você já tá sendo humilhada. Tá? Com a criança fazendo birra, as pessoas te olhando e tudo mais. Não tá fácil. Não tá legal. Então, o melhor look pra você ser aquela mãe chique, elegante, que vai mostrar que você tem, sabe, put together, assim. Você vai estar tudo em cima, mesmo com a sua criança causando. São os looks da Insider, né, Nana? Porque eles são elegantes. Eles desamassam no corpo. Muitos deles, como essa camisa que eu tô usando, repelem água. Então a criança, inclusive, pode, tipo assim, babar em você, jogar água em você. E você vai se manter pleníssima, não é verdade? Sim.
E, gente, nós temos um cupom especial nesse mês de junho, que dá 15% de desconto. E tá muito legal, aproveitem. E sabe o que é muito legal também? Para os pais também, já que a gente tá falando de parentalidade aqui, de mãe para pais. Gente, tem muitas peças masculinas incríveis, assim, os Muito homens legais. amam. Então, assim, a Tech T-shirt é perfeita. O Beto, o Lipe, eles são muito fãs. Que assim, homem tem mania de usar sempre a mesma roupa. Então é aquela camiseta que não vai fazer bolinha, não vai ficar feia, ele não vai reclamar, tipo, o que tá acontecendo, que minha camiseta não tá durando, entendeu? E ele vai estar sempre também pleníssimo. Então eu acho que é uma boa dica, tanto pras mães quanto pros pais. E assim, todo mundo gosta. Sim. E, aliás, essa peça que a Nana tá usando é uma das minhas preferidas. Ai, é o wingsuit, eu amo. Chique, né? Nossa, muito chique. Eu uso, assim, em todos os lugares. Todas as ocasiões. Maravilhoso. E agora no inverno, gente, uma dica pra vocês. A Tech T-shirt manga longa, tem de gola alta também. É perfeito pra usar por baixo. Tá na minha wishlist. Porque eu acho muito difícil. Eu sempre tenho umas peças ruins pra usar por baixo. Eu também. Aquela coisa antiga que tá horrorosa, daí você tira, você passa vergonha, entendeu? É verdade, fica com molinha, tá feia. Então, assim, com as Tech T-shirts de manga longa, você vai estar sempre pleníssima, mesmo que fez calor, assim, no meio do dia, E as cores são maravilhosas. Exato. Dignas de uma mãe muito plena. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês. Bom, agora voltando. Para as dicas da Mickey Lee. Para as dicas da Mickey Lee. Então, Luli, o que eles falam? Então, essa questão de acalmar, né? De você se acalmar, se regular ali. E o que eles falam também é que para você não deixar a criança ficar chorando muito tempo. Tipo, não é isso que eles querem, entendeu? Então, assim, num determinado momento, que você viu que a criança tá ali se acalmando, você pode usar a fisicalidade. Então, essa coisa do toque, essa coisa de… Isso acalma também. Sim. Né? É comprovado cientificamente, Sim. né? Então, essa coisa do toque mesmo. Mas é sempre algo muito gentil, muito ali, sabe? Aos poucos, sempre respeitando ali como que a criança tá. Isso comigo também é algo que funciona muito, assim, com o Máximo. Essa questão da fisicalidade. E a gente até tem uma brincadeira. Daí ele tá assim, eu falo, Má, acalmou seu coração? Sempre fala assim, 10 vezes ele fala, ainda não, sabe? Tipo, ainda não acalmou. Daí, tá bom, mamãe, acalmou sim, sabe? Aí fica até um negócio assim pra ele se perceber também ali como que tá, sabe? Eu gosto de colocar a mão no peitinho do Mateus. Pra tentar fazer, e tipo assim, eu começo, aí eu respirar fundo, porque a criança sem querer, eu tipo assim, eu coloco a mão às vezes, quando ele já tá, não adianta fazer no auge, tá, da birra. Não. É quando já tá assim, descendo, você já vê que o negócio, sabe, eu coloco a mãozinha dele aqui, porque se eu falar assim, pelo menos eu já tentei 1000 vezes ensinar a respiração pro Mateus, só pra florzinha, não sei o quê. Mas não dá muito certo. O que dá certo pra mim é isso de eu começar e ele me copiar. Então, às vezes eu coloco a mão dele no meu peito, assim, daí ele começa a meio que fazer sem querer, sabe? Com a Serena ainda não tá dando certo aqui. Ela fala até de fazer, tipo, brincadeira, sabe? Na hora. Pra quebrar a tensão ali. Pra não ter… Assim, o que eles não admitem de jeito nenhum é essa questão de você partir pra discussão, pra gritaria, né? Você sentir aquela raiva. Então, assim, tudo… eles acham que isso só piora. Isso só piora e é muito ruim pro relacionamento dos filhos com os pais. Então, assim… Tudo que for possível para quebrar essa tensão entre pais e filhos, sabe? Então, na hora, tipo, faz uma sabe? Ai, Máximo, olha aqui, tem um bichinho aqui, sabe? Faz uma, assim… Então, qualquer coisa ali que possa quebrar essa tensão mesmo. Que as crianças são muito físicas. Então, essa questão do toque, da brincadeira e tal, pra eles também é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito, que a gente até fez um episódio sobre isso. A Luísa é a maior fã disso. É o fator uau, gente. Vocês sabem que eu sou a maior fã disso. Então, assim, eu uso muito, muito isso com as crianças e dá certo. Dá certo. É você mostrar alguma coisa uau da natureza, do mundo. Passou uma borboleta, trazer o foco pra outra coisa maior do que aquele momento. Então, muitas vezes, né, como eu moro em casa, muitas vezes eu levo eles pra fora. Eu falo assim, ela também fala isso. Se a criança não está se acalmando, pegue e leve pra fora. Tire ela de dentro de casa. E eu sempre fui muito a favor disso. Porque assim, mesmo morando em apartamento, eu lembro o Máximo, tipo assim, quando ele era muito bebezinho, que chorava, aquela coisa…
Eu abria a janela, parece que mudava, sabe? Eu saía pra passear com ele de carrinho, mudava totalmente o humor. E até hoje é assim. Daí muitas vezes assim, sabe? Tá tendo a birra e tal, olha aquela borboleta que passou. Tipo, olha a formiga. Olha a formiga. Nossa, olha o sol, que maravilhoso. Sabe? Eu falo, nossa, porque a gente gosta de brincar, de ver formas nas nuvens. E ele sempre vê trator. Eu falo, olha aquele trator na nuvem, que maravilhoso. Tipo, então é totalmente mudar o foco, mas com essas coisas da natureza, assim, eles usam muito isso e realmente funciona. É muito legal mesmo. É muito legal. Então, levar a criança pro lado de fora também, eles falam. E tem outra coisa também, na hora de educar mesmo, porque assim, é bem isso que você falou, não é que eles vão ali deixar a criança fazendo a birra e depois ninguém nunca mais vai falar nada, né? Sim. Então, assim, não é que eles vão achar que tá tudo bonito que a criança faz, porque ela é uma criança, que também eu não concordo com isso. Eles usam muito para educar a questão de falar das consequências, sabe? Então, assim, a gente tem muita mania. Ai, sei lá, a criança tá subindo numa cadeira e tá perigoso, né? A gente fala, não sobe nessa cadeira. Não pode. Não pode, aquele grito, né? Eu vou contar até 5, se você não descer, eu vou... Né? Não. Olha, você vai se machucar se você continuar subindo na cadeira. Então, assim, tentar trocar, inverter e fazer a criança pensar. Entendeu? Isso eles gostam muito de fazer também. Fazer a criança pensar. Sim. Sabe? Até com perguntas também. Nossa, né? depois que eu li esse livro, eu comecei a fazer muitas perguntas. Tipo, o que você acha que vai acontecer se você continuar fazendo isso? Uhum. Daí ele fica, tipo, óbvio que ele nunca... Mas eu vejo que ele começa meio que a pensar. Mas é isso, entendeu? Você instiga. Você instiga, porque eu acho que pode ser que aconteça isso. Uhum. Entendeu? Mas de uma forma assim, óbvio que se é uma coisa, gente, tá iminente que vai cair. Óbvio que daí você tira a criança, você nem fala nada, você simplesmente tira a criança de lá. São coisas que, tá pulando no sofá, né? Não tá um risco tão grande assim. Você fala, em vez de tal, explicar o porquê, né? Sim. Fazer a criança se perguntar também. Sim, sim. E tem uma outra coisa também, que ela fala que eles são muito diretos. E, gente, pra mim, sério, essa nossa mania ocidental de ficar perguntando pra criança se ela quer fazer tal coisa Nossa. é absurda, tá? Eu acho assim, eu acho que é a pior mania que a gente tem. Se a gente já tem várias manias péssimas, essa eu acho que é uma das piores. Porque assim, ai, filho, o que você acha de você tomar banho agora? Não. Ai, filho, o que você acha da gente sentar pra comer? Não. Assim, eu acho... Gente, eu sempre falo, por que você tá perguntando isso pra uma criança de 2, 3 anos? Você que é o adulto da situação. É porque a gente confunde isso com você ser gentil e legal. Com você ser fofa. Você acha que você tá sendo fofa se você ficar fazendo essas perguntas. Mas assim... E sabe qual que é uma coisa que eu tenho que me policiar? Muito, muito. Porque é meu jeito, eu falo isso com as pessoas no geral. Eu até falo, é hora de tomar banho, tá? Aham. Eu tenho mania de falar isso. Então, assim, eu me policio muito, porque é muito errado. Assim, Mateus, Serena, é hora de tomar banho, tá bom, gente? Tipo, querendo ser... Esse final é pra ser fofo e legal. E os dois lá? Daí eu falo, não, tipo, tira isso, uma brincadeira. Mas, Apaga tipo, pra tudo. quê, gente? Mas a gente tem mania de fazer Pra isso. que isso? Quando eu vejo, eu já falei, eu falo... Não. Ficou muito... Sabe, eu não chego a perguntar, tipo, vocês querem tomar banho? Mas eu dou esse final, tipo, eu tava indo bem, de repente, tá, galera? Tipo, não. Eles falam, tipo, não. Ela fala que assim, eles usam poucas palavras. Tipo, hora do banho. Hora do banho, pessoal, ponto. Sabe? Eu sempre falo assim, Máximo, então tá, a gente vai fazer isso depois, é hora do banho, tá? Eu sempre Então, mas tá vendo? Esse tá. Esse tá, Esse tá não errado. pode. Esse Tá tá não vendo? pode. Esse tá errado. Porque É ele verdade, pode eu falar, também falo isso. Porque ele pode falar, não tá. E aí, o Matheus já falou pra mim, se você tem um filho igual ao meu filho, ele fala, não. Não, o Matheus, gente. O Matheus é tipo assim, eu quero ver, a gente vai mandar o Matheus nessa aldeia aí. Gente, eu quero ver. Você e o Matheus lá. Eu juro que eu iria. Eu juro que eu iria. É sua cara. É sua cara fazer isso. Nossa, o Beto vai me... Nossa, ele vai me... Como que é? Vai cortar ela. Gente, mas Nossa, eu queria muito fazer isso, Nana, eu vou. Gente, eu quero ver que eles falariam do Matheus. Porque ele fala, não tá. Tipo, eu não posso dar um... Se eu falar tá. Vai falar, igual...
antes de ser mãe, tá, eu ficava lendo esses livros e falava assim, bom, o jeito de você fazer o seu filho colocar roupa é dar 2 opções. Então eu falei, gente, eu vou arrasar, porque eu li e tudo mais. Então, eu vou dar as opções. Então, assim, nossa, tipo, você quer que o seu filho vista o casaco, né? Filho, você tem que vestir o casaco. Então, você quer esse ou esse? Gente, se você deu uma opção essa ou essa, eu não sei, o Matheus já entendeu que nenhum também é uma das opções. Então, ele respondia, nenhum. Não. E eu, tipo, essa ou essa? Tipo, o pessoal do Instagram falou que isso ia funcionar. Isso ia funcionar, e agora? Mas eu acho que muitas vezes é isso que a gente... Eu acho que deve ter criança que funciona. Como tudo, gente. Tem criança que funcionam as coisas, entendeu? Mas assim, os meus filhos, não adianta. Eles aprenderam já que tem uma opção, tem essa. Nenhum também é uma opção. Então, tipo, só tem essa opção e é isso e acabou. A mesma coisa que eu lembro que pra tomar banho, eu falava assim, não, você tem que fazer divertido. Ai, vamos ver quem chega primeiro no banho. Tipo, eu vou pulando igual um macaco, sei lá o quê. Eu, tipo, só me humilhava. E ninguém tava levando a sério, ninguém queria essa competição. E o Matheus olhava assim, ó. Mas com a Serena não dá certo isso, porque ela é colérica. Ela é muito bom com essa coisa da competição. Com a Serena dá. Olha como é diferente os filhos. Tipo assim, a Serena dá muito mais certo. O Matheus, ele olha pra mim, tipo, você é uma tonta. Ele me olha assim, julgando. Tipo, meu, que vergonha alheia. Nossa, que minha mãe tá imitando macaco. Tipo, cringe total. É zero o Matheus isso. Tipo, cringe total. total. Eu já imagino a cara dele. Ele olha assim, É tipo eu se fizessem isso. Tipo eu, criança. A Serena gosta de competição. A Serena, assim, duvido. A Serena, você tem que ir pro, tipo assim... Mas duvido que você consegue. Você entra no banho, ó, bem rapidinho, vai. A Serena, você tem que ir de um jeito que é, tipo assim, meu... meio maldosa, sabe? Tipo, duvido que você consegue fazer isso. Eu falo, meu... Mas o Máximo, essa coisa lúdica funciona muito, entendeu? Muito, e eu sou muito lúdica. Então, eu e o Máximo, gente, assim, quando o Máximo tá comigo, gente, ele se comporta 100% bem. Todas as minhas técnicas que o Matheus me olha com uma cara assim, olhos revirando, o Máximo segue, é muito legal. Ele vai super bem com isso. Não, e daí tem outra coisa também que ela fala, que até no primeiro capítulo também eles falam bastante isso. Essa coisa de você não ficar assim, hora de não sei o quê, vem... 5 minutos, não sei o quê, se você não vir agora... Porque daí isso é uma coisa também que irrita demais. Irrita muito. Por exemplo, o Máximo, ele tem muita dificuldade pra sentar pra comer, gente. Tipo, muita, ele não para. Se ele tá focado, ainda mais agora nessa idade... Se ele tá focado numa coisa, ele tá brincando, isso tá muito legal, ele não quer sentar na mesa pra comer. Tipo, não quer de jeito nenhum. Sabe? E eu ficava muito irritada, isso tava me deixando muito nervosa. Tipo, a hora do almoço na minha casa era um estresse. Porque eu ficava muito brava. Eu não conseguia comer, eu ficava o almoço inteiro chamando ele pra comer, fazendo ameaças de vários tipos, que a gente também tem mania de fazer isso, que nada dá certo. E agora, eu simplesmente falei assim, gente, é o seguinte, eu vou chamar ele pra comer. E vou ficar aqui comendo. 1 hora ele vem. E sabe o que acontece? Ele vem. Ele vai. Ele vai. Alguma hora ele vai. Sabe? Banho, a mesma coisa. Ele, esses dias tava, não quero tomar banho. Tipo, uma nova mania, não quero tomar banho e tal. Daí eu já contei uma história, que depois a gente vai falar. Contei uma história pra ele, do menino que não tomava banho. Então, assim, tá dando meio certo. Mas assim, vou ligar aqui o chuveiro. Tá? Tô te esperando. Ligo, dele tá lá, termina de brincar, vai. Ele vai, ontem aconteceu isso, tirou a roupa sozinho, entrou quando eu vi ele tava no chuveiro. Sabe, assim, porque a gente tem muita mania de ficar falando. Isso é uma coisa que nos deixa muito estressada também. É muito chato. Tipo, você tá com pressa, você tem que, sabe? E ela fala isso no livro também, no primeiro capítulo eu lembro. A mãe que tava arrumando as crianças pra escola, que é sempre um momento de muito estresse, acho que na casa de 99% das mães de crianças em idade escolar, que a mãe, tipo, você tem que calçar o sapato. E o menino saía e vinha sem o sapato. Saía e vinha sem o sapato. Daí ela falou, nossa, essa mãe dela falou, meu, tá vendo? Essa mãe não vai conseguir também. Não vai conseguir. Mas chegou uma hora, o menino foi lá e pôs o sapato e foi. E sem a mãe ficar, você... sem a mãe ficar falando, entendeu? Que isso também é uma coisa que a gente tem muita mania de fazer. E eu também, por exemplo, ontem aconteceu isso. O Matheus, à noite, né, ele queria comer macarrão. E daí não tinha macarrão. E ele falou que não ia comer nada, então, e tudo mais. Então, daí eu comecei, então tudo bem. Seu prato tá aqui. E é isso. Tipo, vou deixar aqui, é isso que tem. Daí, se você não quiser comer, tudo bem. Só que daí só vai comer amanhã de manhã. E fiquei bem assim, com essa cara assim, só que só vai comer amanhã de manhã. Você encarnou uma mãe no It.
Daí eu falei assim, então tá, eu vou ajudar aqui a Serena, daí se você quiser, seu prato tá aqui. E daí ele falava, eu vou jogar fora, eu vou jogar tudo. Fazia assim, né? Chegou uma hora, começou a comer. Entendeu? Mas eu tive que aguentar ali uns 10 minutos. Mas assim, gente, não é fácil, entendeu? É muito mais fácil. Você fala, tá bom, filho, eu vou fazer um macarrão pra você, eu vou, sei lá, entendeu? Ou senão você começar a gritar, falar, meu, você tem que comer, porque senão você vai ficar fraco, você não vai crescer, e você nananã. Tipo, ele já sabe disso, tipo, eu já falei, entendeu? Então, tipo assim, isso não quer dizer que você não tá dando limite. Você tá, porque assim, ó, eu já deixei claro, tudo bem, você pode, se não quiser comer, ok, mas daí só tem comida amanhã, e daí você tem que seguir. Daí Então, tem que é seguir. isso, você tem que seguir. Daí você tem que seguir, daí, tipo, deixa a criança, porque assim, Se a tá criança com... quiser uma banana depois, aí você não vai dar. Porque você tá com reserva, entendeu? Exato. E tem uma coisa também, gente, que eu acho muito legal, que eu li pela primeira vez nesse livro, tá? Sim. Essa ferramenta que eles usam muito lá, que é de contar histórias. As crianças amam histórias, a gente sabe. Eles amam. Os nossos filhos amam ler, né? Eles amam livros e tal, mas o Máximo gosta muito que eu conte histórias pra ele, tipo histórias aleatórias. Sim. O Mateu também, né? Nossa, o Mateu porque eles mais amam. Eles amam. Eles amam. E eu amo contar. Gente, eu amo também. Eu amo também. Me divirto demais. Acho que até eu sou um pouco over. Tipo. Não, esses dias, gente, tava eu e o Lipe fazendo o Máximo dormir. E daí toda noite a gente conta história pra ele. E ele, tipo, pede, a história do dragão vermelho. Tipo assim, umas histórias que a gente vai contando aleatórias. E ele já sabe. Daí ele vai pedindo, sabe? Da lula gigante. É sempre assim, uns seres. É muito engraçado. Daí eu e o Lipe, a gente começou a ter um ataque de riso. Porque daí eu comecei a contar e o Lipe começou a ter um ataque de riso. Porque, tipo assim, eu comecei... E assim, as minhas histórias têm sempre uma... Tipo, um ensinamento, sabe? Eu sempre invento, assim, que tem um ensinamento no final, sabe? Uma fábula, assim, que tem... E o Lipe começou a chorar de rir, porque a do Lipe, do pai, óbvio que não tem ensinamento nenhum. Não, é do sempre, pai, tipo assim, pai... o caminhão bateu, e sofreu um acidente, daí veio o guincho gigante, pegou o caminhão. Não, o meu é sempre assim, porque daí o caminhão ficou triste, porque ele não chegou em primeiro lugar. Tipo assim, tem sempre uma... E o do pai, não. Daí o Lipe começou a ter um ataque de riso. E eu também comecei a rir. E o Máximo, tipo assim, Ele tava por que tá engraçado? Por que vocês estão achando engraçado? Ele começou a rir também, gente, foi muito fofo. Foi um momento muito fofo. Mas enfim, eles amam. E eles utilizam muito as histórias para educar, sabe? Então assim... o que eu acho muito legal é você contar coisas da sua infância. Eles gostam muito. Eles ficam muito interessados nisso. Muito. Não, muito. E eu sempre invento. Tipo assim, olha, sei lá, não tá querendo ir pra escola. Ai, quando a mamãe era pequena, sabe que a mamãe também não queria ir pra escola? Sim. Mas daí a vovó conversou comigo. Sabe assim, utilizar isso como uma ferramenta de encorajar. Tipo, olha, eu também passava por isso, sabe? Ai, a tia Luli também tinha problemas na escola. Sabe, assim? Então, eles acham muito legal. Eu acho que dá super certo. É impressionante. Eles prestam muita atenção quando a gente coloca nós pequenos no meio. Eu acho que é uma forma de identificação que às vezes é mais poderosa do que você falar, ai, tá bom, eu sei que você tá sentindo isso. É quando, né, no momento da birra, você fala, nossa, eu sei que você tá sentindo isso. Não, que a criança nem vai absorver. É talvez você mostrar ali com uma história, com uma coisa lúdica, no momento que a criança tá calma, que isso aconteceu com você também. Então você tá tendo aquela empatia ali, porque, né, se aconteceu com você, e você tá mostrando como você superou aquilo. Eu acho isso muito legal. Muito legal. E é um sentimento de identificação também que a criança tem, porque imagina, você é a pessoa mais importante da vida dela. Então, assim, imagina pro seu filho, nossa, minha mãe também passou por isso. Nossa, a mamãe também ficou assim, e posso igual falar, a gente utiliza... depois que eu li isso, assim, eu percebi que eu já fazia isso muitas vezes, até com crianças mais velhas, sabia? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tinha ciúmes da irmã mais nova. E eu falava, nossa, tipo assim, eu também sou irmã mais velha. Às vezes, nossa, eu lembro quando ela nasceu, que às vezes é meio chato mesmo. Mas assim, depois você viu como a gente é amiga e tudo mais. Então assim, até com crianças mais velhas isso funciona, sabia? Tipo, pra você contar essas situações. Super. E tem outra coisa também, Luli, que é super legal, é fazer assim com os brinquedos. Então você pegar, tipo assim, sei lá, um bichinho de pelúcia. Sei lá, o Máximo não quer tomar o remédio, daí eu tinha que tomar antibiótico. Daí eu peguei lá o Chase, o Chase também vai tomar remédio. Glup, glup, glup. E o Máximo adorou esse barulho que eu fiz. Com o Mateu não dá certo com o Mateu não dá. Então assim, eu acho que depende muito do seu filho, sabe? Mas com o Máximo dá muito certo. Ele começou a dar remédio pra geral, entendeu? E foi assim. Daí uma coisa também que ela fala no livro, gente, que assim, eu uso,
tá? Mas pode ser um pouco controverso. É essa questão de falar dos monstros. Nossa, é verdade. Isso daí é controverso. Muito controverso. Mas eu acho legal é também. algo, assim… Ela fala lá no livro um pouco. Essa questão dos seres… místicos e tal, sempre existiu. Né? Então, assim, todas as culturas… Então, ela comenta sobre a cultura celta. Eu até fiquei pensando no nosso folclore brasileiro. Também tem muita coisa, né? Então, e assim, hoje eu acho que a gente fica meio… Assim, porque a criança vai ficar com medo de falar de monstro. Só que assim, o meu filho… De mentir para a criança, que tem gente que não fala nem de Papai Noel. Tem gente que não fala nem de Papai Noel, entendeu? Mas assim, por exemplo, as crianças gostam um pouco de sentir um medo. Gente, eles amam, com o Mateus dá certo. Eles amam sentir medo. Mas ele gosta até demais. O Mateus é meio tipo assim, ele ama muito. Assim, o Máximo fica com medo mesmo, então eu tenho que ter um pouco de cautela ali, sabe? Mas eles gostam, é um sentimento legal. E essa coisa do monstro é legal pra eles. Tipo assim, gente, é infantil você falar de um monstro ali, sabe? Então, eles usam muito isso lá, sabe? E assim, o que ela fala… Na verdade, gente, na nossa cultura ocidental, a gente educa com medo. Se você for pensar. Sim. Então, assim… Mas é um medo não lúdico. Mas não é isso. Porque a gente fala, se você não fizer isso, a mamãe vai fazer tal. A mamãe vai te colocar de castigo. A mamãe vai… Né? Então, assim, essa educação com medo já existe. Por que não você inserir um monstro? Entendeu? Não é numa forma lúdica, sabe? Então, assim… sei lá, tem um monstro… Ela fala lá que teve um episódio com a filha dela que ela usou isso. Que a filha ficava indo, abrindo a geladeira toda hora e deixando a geladeira aberta. Daí ela fala, filha, não pode fazer isso e tal. Continuava indo lá. Filha, sabia que tem um monstro que mora dentro da geladeira? E se a geladeira ficar aberta muito tempo, ele sai? Você pensa se a filha não fechou essa geladeira. Não, gente, por exemplo, olha isso. Eu utilizei essas técnicas esses dias também. As crianças estavam… deixando a brinquedoteca desorganizada. Daí, beleza, eles organizavam e tudo mais, e canta aquela música, como que é, guarda, guarda. Essa música, guarda, nunca deu certo. Calma que vai dar, olha isso. Daí eu falei, gente, então. Tá, não, mas eu tenho também uma técnica. O moço do lixo, né? O homem do lixo. O homem do saco. O meu não, é o homem do lixo. Sabe aquele homem do lixo que passa aqui, então? Às vezes ele passa a noite também, quando todo mundo tá dormindo. E, inclusive, ele pega todos os brinquedos que estão fora do lugar. E daí o meu marido é muito bagunceiro. Daí eu chamei o Beto e falei assim, inclusive, Beto, conta o que aconteceu com você. Daí ele, o Beto, tipo assim, lá vem a Luísa. Lá vem. Mateus, você sabe, né, que o papai deixa, tipo, as coisas dele jogadas. O homem do lixo pegou o tênis do papai. Daí o Mateus, papai, você ficou triste? Deu, Beto, nossa, eu fiquei muito triste, mas agora eu aprendi. Deu muito certo. E tudo mais. E daí agora, eles simplesmente cantam assim, ó. Guarda, guarda, vamos guardar. Senão o homem do lixo já vem pegar. Não, pra dar um tom. Gente, o homem do lixo. E assim, ele não é que ele tá com medo. Tipo assim, eu não sei se é um medo, se ele sabe. Eu não sei o que é, mas, gente, funcionou demais. Agora ele canta essa música, ele inventou essa música do Homem do Lixo. Bom, muito bom. Senão o Homem do Lixo vem pegar. Muito bom. Não, tá muito bom. Não, o meu é tipo isso, é que eu falo que é o Homem do Saco Preto, que vem à noite e pega os brinquedos que não estão guardados. Tipo e daí isso. ele, tipo assim… Daí eu falo, o Homem do Saco Preto vai vir hoje. Ele vai entrar aqui e vai pegar todos os seus brinquedos. Guarda, na hora. Daí, assim, o que ela fala também é usar… tipo, exagerar em coisas que são reais. Então, assim, por exemplo, escovar o dente. Isso sempre funcionou muito bem com o Máximo, tá? Filha, é o seguinte, não escovar o dente, vai nascer bicho no seu dente. Seu dente vai ficar preto e vai cair. É verdade. Gente, é verdade. Entendeu? E eu falo, o bicho chama cárie. O bicho chama cárie, ele sabe. O bicho chama cárie e a cárie vai comer o seu dente inteiro, vai ficar preto e vai cair, vai ficar muito feio. E daí, PS, eu pesquisei na internet nesse momento. Nossa, foto também funciona eu muito. Eu pesquisei uma foto, tipo assim, criança com muita cárie, dente caído, tipo, podre e tal. Mostrei pro Mateus e pro Máximo. Gente, o Máximo nunca esqueceu. O Máximo nunca esqueceu. Eu falo, você lembra aquela foto que a Didi… Juro por Deus, deve fazer tipo 2 anos isso, tá? Você lembra aquela foto que a Didi te mostrou? Dele assim… Assim, ele nunca esqueceu daquela foto. Só que pro Mateus não deu certo. O Mateus, assim, é uma luta ele até ficou hoje. Fascinado. Ele ficou fascinado pela foto. Aí toda hora ele queria, mamãe, deixa eu ver a foto. Eu falei, Mateus, mas você quer ficar assim dele? Não, o máximo dele…
Não, ele ainda escova e olha no espelho e fala, tá branco, né, mamãe? Olha como tá branco o meu dente. Tipo assim, ele não quer que fique preto de jeito nenhum, entendeu? Eu conto também, isso daí tudo bem, não é muito real, mas eu conto se ele não limpar o nariz, a minhoca que mora dentro do nariz cresce, sai pelo ouvido. Mas é verdade, isso daí é uma otite. Entendeu? É você exagerar, entendeu? O catarro que tá lá vai pro ouvido, gente. Não é tão É uma metáfora. fora, é uma metáfora. Você tá ensinando metáforas. Exato. Então, assim, eu vou assim, sabe? Eu sempre, com o máximo, dá muito certo isso, gente. Tenta em casa, sério. Isso é fenomenal. E ainda é muito divertido. Eu acho super legal ficar inventando coisa. Desculpa, eu acho muito legal. Gente, eu acho muito legal também. Só que às vezes o Matheus, tipo assim, ele não tá acreditando em mim, sabe? E olha que eu sou boa, eu sou muito que o Matheus é muito cético. O Matheus é muito… Muito cético. Ele é assim, sério, né? Meu, ele é muito cético. Tipo, eu acho que ele tem uma cabeça de 30 anos, às vezes. Eu acho que ele tá mais, assim, maduro no sentido de cético. Porque não de emocional, entendeu? O Máximo, ele acredita em tudo que eu falo. É muito legal. É muito mais legal. Lembra, gente? Nossa, na praia, gente, eu contei uma história pro Não, Máximo. mas eu e a Luísa, a gente conta e fica assim, ri, porque é muito engraçado, né? E o Máximo fica assim, ó. Tipo assim, ele fica fascinado. E o Matheus ele fica olhando assim, super. que tipo, ele tá mais ou menos. É. A Serena ainda, que ela é muito pequenininha, né? É. Não sei se ela, sabe, assim, óbvio que ela, né, eu falo essas histórias pra ela, acaba vindo do Matheus. Mas não sei como ela reage ainda, mas eu acho que ela vai ser mais tipo o Máximo. Eu acho que ela vai cair mais, entendeu? E essa coisa dos monstros, sabe? Eu acho que é um pouco controversa, mas eu acho assim, você tem que sentir como é a sua criança, sabe? Eu acho que tem perfis de crianças muito diferentes. Então, assim, tem criança que vai ter mais medo, daí depende também da idade da criança, sabe? Se a criança for muito pequena, sabe? A partir de uma determinada idade, acho que uns 3 anos, a criança começa… Ela distingue um pouco melhor… Sim. O que é fantasia, o que é realidade. Mas, assim, ao mesmo tempo, tipo assim, pode ser uma coisa que ela não vai acreditar muito, mas, assim, ela vai ficar pensando, sabe? Eu acho que você tem que sempre observar o seu filho, sabe? Mas acho que, no geral, gente, é isso. Eu acho que, assim, o principal mesmo desse segundo capítulo e tal, que eu achei muito legal, eu achei muito valioso, assim, é essa questão mesmo da calma. Sim. Sabe? De falar pouco. Sim. Porque, assim, não adianta você tentar, ali naquela hora, demonstrar sua razão, sabe? Educar. Eu sempre fui uma pessoa super sem paciência. Eu não tenho, você sabe. Eu sempre fui mais explosiva, eu não tenho muita paciência. Mas, assim, realmente, com o Máximo, eu sou muito paciente, eu sou muito calma. E com a Benedetta, é que a Benedetta é muito, muito pequenininha, mas eu acho que eu consigo ali manter minha calma. Porque a gente sabe isso. Porque a gente sabe engraçado isso, que a nossa entendeu? mamãe não era calma. A mamãe não era calma. A mamãe… Não é calma até hoje. Não é calma até hoje. Eu tô achando que eu tô muito zen, gente. Gente, eu também. Eu e a Mariana, a gente tá juro. muito zen. A gente tá muito zen. Não sei de onde a gente puxou isso. Não sei também. Eu acho que é esse livro, sabia? Juro, gente. Gente, esse livro. Sério, eu acho que é esse livro, gente. Porque assim… Sério, é fenomenal. Eu e a Mariana, a gente fica assim… Posso falar? De tudo, eu não acho que assim, tudo dá certo, sabe? Não. Eu não acho que é isso. Mas assim, eu acho que tudo que eu já li, assim, técnicas e, sabe, o que funciona e tal, eu já li muita coisa. O que mais funciona é esse livro aqui. É o que mais funciona. É o que mais funciona. Exato. E é o mais básico. E é o também. E é o mais básico e o mais fácil. É o mais fácil. Uhum. Teve uma vez, gente, que eu peguei um livro que era tipo assim: você tem que lembrar desses 5 passos na hora. Você não vai lembrar nem de um passo lá na hora do estresse, entendeu? Eu já fechei o negócio, falei, eu não vou ler esse negócio não, pelo amor de Deus. Sabe, isso é muito simples, na verdade. É muito, tipo, inato, assim. Não é algo que você tem que pensar muito pra fazer. E, gente, uma dica. Esse livro aí, esse jeito aí, é ótimo pra você lidar com o marido também. Nossa, ótimo. Assim, ignora. O marido tava falando sem parar, de alguma coisa, ignora. Tipo, vai pra outro cômodo, respira fundo. E depois, tá bom. E depois conversa. Tá bom, nossa bisavó viveu 105 anos assim. Exato. Então, fica a dica. Fica a dica. Vamos pros quadros então, gente? Vamos. De repente, fofoqueira. Não é De Repente Geek primeiro? Não, mas assim, não tá… Sabe, a gente pode mudar. Você tá muito rígida. Você tá muito rígida. Tá bom. E a gente vai falar de Taylor. A gente vai falar de Taylor e Hailey. Tá. Né? Uhum. Então, gente, as mulheres arrasaram. Sim. Arrasaram essa última semana. A Taylor comprou os direitos
de todos os álbuns, os 5 primeiros álbuns da carreira dela, ela comprou novamente. Pra quem não sabe, tinha a maior treta da vida. A Taylor, ela assinou um contrato com a antiga gravadora dela quando ela tinha, acho que, 14 anos. É bem nova. E assim, claro que foi um contrato abusivo. E assim, é até uma discussão aí da indústria da música, né? Porque ela era muito nova, não tinha conhecimento. Os pais não trabalhavam nesse ramo. Então assim, ninguém sabia muito. Ela assinou um contrato que basicamente dizia que os direitos da música não iam pertencer a ela. Iam pertencer à gravadora, né? Então assim, a música dela, na verdade, não pertencia a ela. Então, por exemplo, querem que toque essa música no filme tal. Ela não podia falar sim ou não e nem ganhar com isso. Era a gravadora. Ela não tinha, entendeu? Dizer sobre aonde aquela música iria. Ela não ganhava no Spotify, essas coisas, entendeu? Sim. E nisso, né? Por exemplo, vai usar a música em uma publicidade. Ela não podia falar, não, quero que minha música esteja nesse produto ou não, acredito nisso ou não. Ela não tinha nenhuma voz nisso. Eu acho que isso é o pior. Além da questão financeira, eu acho também essa falta de controle. Aonde que ia ali a sua música, entendeu? E ela tentou por muitas vezes comprar, né? Mas eles nunca, enfim, oportunizaram isso e tudo mais. Aí depois, alguns anos atrás, acho que foi 2018 isso, ela já tinha mudado de gravadora. Então, a partir do 6º álbum dela, com a nova gravadora, ela já assinou um contrato que tudo ia pertencer a ela e tal. Esse antigo dono, né, dessa gravadora dela, da primeira gravadora que ela assinou, vendeu os direitos dela pro Scooter Braun, que é tipo assim, o inimigo dela, e foi a maior coisa e tal. E o que ela fez? Ela regravou os seus álbuns, Taylor Swift. Foi lá no estúdio, tá? Como se ela não tivesse mais o que fazer, né? Ela tava numa turnê mundial, lançando 2 álbuns novos seguidos. Ela ainda tava regravando os primeiros álbuns. Então, assim, ela chegou a regravar quase todos. E daí o Scooter Braun vendeu de novo pra acho que uma holding, tá? E essa holding vendeu pra Taylor. Eles conseguiram negociar aí, e a Taylor conseguiu de volta os direitos das suas músicas. Mas vamos lembrar que ela foi uma mastermind. Por quê? Porque quando ela regravou os álbuns, o álbum original caiu muito o valor. Então, por isso que ela conseguiu comprar também, tipo, barato, digamos assim. Foi 300 milhões de 300 milhões de dólares. Então, assim, ela falou, né, na carta dela que a turnê dela, The Eras Tour, foi muito motivada por isso, porque ela, né, inclusive ela lançou 2 álbuns durante a The Eras Tour, né, e ela ganhou muito dinheiro, e com esse dinheiro… Tanto que ela se tornou bilionária, tipo, a primeira mulher que, assim, só vive de música, de arte, a se tornar bilionária. E daí, com esse dinheiro que ela ganhou, tipo, gente, como a gente, ela foi lá e comprou. Tipo assim, a gente, juntamos dinheiro, comprando uma bolsa, comprando o que a Taylor comprou os seus masters. Por 300 milhões de dólares, e é isso, ela é nossa diva. E ela não vai regravar Reputation. Nossa, então, todo mundo, gente, os memes são os mais engraçados. Ela falou lá na carta que ela não conseguiu nenhum quarto, dava todo mundo, não, agora ela vai lançar Reputation no próximo mês, no dia tal. E ela falou que não conseguiu, que quase nada do álbum tá regravado, então, triste. Daí falaram que é porque ela não queria regravar as músicas de amor pro ex. Justo. Enfim, mas estamos muito felizes por ela, né? Muito. É tipo a nossa amiga bilionária, gente. Amiga bilionária, agora ela lançou aqueles… Gente, imagina, ela gravou tudo. Imagina o trabalho que ela teve pra fazer tudo isso. Tudo bem que ela ganhou bastante, mas, poxa… Sabe? Ela não tem preguiça. Ela não tem preguiça de trabalhar. Ela tem a nossa musa millennial. Ela é tipo a nossa diva millennial. Mais millennial que isso não há. Não há. Cringe não existe. Total, Cringe não total. Tem preguiça de ela não tem trabalhar. preguiça de trabalhar, não tem preguiça de acordar cedo, entrar no estúdio. Ela não tá na soft girl era dela. Não. Tipo, ela tá hustle. Hustle demais. You gotta work, bitch. Né? É isso. E a nossa diva Hailey, eu acho que ela é um pouco mais soft girl. Ela é um pouco mais soft girl. Ela vendeu a Rhode, que é a marca dela de beleza, por $1 bilhão para a Elf Cosmetics,
que é uma marca americana de… são produtos de maquiagem, né? Mas são super vendidos legais. em farmácias. Então, tipo, é mais acessível, assim. É uma marca muito grande, né? E eles compraram a Rhode. Só que, assim, a Hailey não se tornou bilionária. Porque muita gente tá falando isso. Agora a nova bilionária. Não. Porque ela tem sócios na Rhode e tudo mais. Não foi assim, né? Era tipo um bi na conta. Então, tem as questões… Enfim. E daí até teve uma controvérsia em relação a isso, né? Porque é uma marca nova dela, não tem tantos produtos. Ela vendeu por muito dinheiro, só que ela também perdeu um pouco do controle criativo, porque agora ela faz parte de tipo, a Elf Cosmetics enorme, né? Muito grande. Então, ela perdeu um pouco, talvez, desse poder, porque agora a marca faz parte de um conglomerado muito maior. E isso tem coisas boas e tem coisas ruins por trás. Então, algumas pessoas falaram, nossa, será que ela não devia ter esperado um pouco mais, porque a marca tava crescendo tanto e, tipo, podia ter vendido melhor ainda. Mas eu acho que ela tava, tipo assim, já tá bom, né, gente? Talvez. Ela não tem esse ar da Taylor. Taylor não teria vendido. Não, a Taylor não teria vendido jamais. Jamais. Ela teria esperado. Porque assim… Porque ela vendeu tudo, então ela perdeu o controle. Ela continua sendo diretora criativa e continua tendo, assim, um pouco de ações. Mas, assim, perto do esquema das coisas, eu acho que ela vai ser mais ali uma cara bonita na marca. Eu também acho, com certeza. Porque assim, tudo bem, ela é diretora criativa, mas, gente, a gente sabe, é um conglomerado enorme. Pagaram muito caro. Pagaram então, muito assim, caro. amor. Então, assim, eles vão esperar resultados. Então, assim, gente, eu quero lançar um produto tal, eu mesma vou pegar ali da minha cabeça um produto. Não. Tipo, é muita gente que você tem que agradar. Então, assim, é muita gente, é muito dinheiro. Então tem tudo isso. Eu acho que ela vai ficar ali com a carinha bonita. Eu acho que ela é um pouco mais soft girl mesmo. Ela tá um pouco soft girl, mas, gente, ela tá com um filho novo aí. Tipo, eu não julgo assim, também. Tá ótimo também, gente. Tamara. Acho que eu tô soft girl. Eu queria. Eu queria também. Sabe? Eu também. Ai, gente, bom, então é isso. Não, tem o De Repente Geek. O De Repente Geek. Então, eu vou dar uma dica. Eu acho que você também tá utilizando esse podcast de histórias. Amando. Não é sensacional? Gente, posso falar? A gente conta, porque depois eu deixo mandando na escola e continuo ouvindo. Era uma vez um podcast. Gente, mas o Máximo, ele só quer escutar a história do Vicente, dinossauro de um só dente. O Matheus gosta, tá vendo? Ele gosta de monstro, o Matheus. E dá até medo. Assim, não sei o quê. E daí é a história do monstro. Que legal. É uma história de um monstro, que ele é um monstro do mar, mas tipo, no fundo ele é legal e tudo mais. Legal essa aí. O Máximo gosta do Bob, o cachorro. Nunca assisti. É muito legal, uma história real. É sensacional a história do Bob. Que legal. Super legal. Então, era uma vez um podcast, que é um podcast muito legal. Eu escuto todo dia pra ir pra escola com o Máximo. Todo dia ele pede. E, gente, é Carol Camanha, né? Nossa, a voz dela é maravilhosa. A voz dela é maravilhosa. Eu fiquei, meu Deus, como minha voz é feia. Eu também. Como minha voz é horrorosa. Ela tem a voz mais linda que eu já escutei. Mais linda, desculpa, E ela gente. narra, ela conta histórias, assim, de uma forma… Eu achava que eu contava histórias super bem, mas ela é, assim, outro nível. Ela faz as vozes diferentes, os personagens. Ela é sensacional, gente. Muito legal. É muito legal muita esse história, podcast. tem história pra dormir. Eu até quero participar, porque daí você pode participar pagando, que daí tem histórias maiores. Você tem histórias maiores. É muito legal. Muito legal. É muito legal. Eu sou apaixonada. Eu acho muito fofo que no final ela fala assim: você gostou dessa história? Deu o Máximo, sim, eu amei. Ele responde. Ai, gente, ele é muito fofo. Sim, ele fala assim, eu amei. Então tá, eu vou. O Matheus gosta do monstro do mar. E daí qual que o Máximo gosta pra eu colocar? Vicente, o dinossauro de um só dente. Tá, vou colocar essa então. Gente, é isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Até.